Oi, dia de quarta, dia de live para a gente aprofundar em todas essas questões que destroem as nossas relações internas, relação amorosa, relação com a gente mesma. Hora de aprofundar no que faz mais sentido para a gente, está mais alinhado com a nossa alma, com a nossa verdade, com quem nós somos. E eu estou tão feliz, gente, porque o tema de hoje foi escolhida pelas mulheres do nosso grupo. Nós temos dois grupos gratuitos, né? Que é um trabalho social que eu senti de levar esse conhecimento, toda a visão sistêmica, tudo que me ajudou a quebrar padrões que eram muito nocivos para mim, assim, muito sentimento de rejeição, abandono, escassez. E eu levava tudo isso para as minhas relações, relacionamentos sempre agressivos, levava tudo isso para o meu trabalho, não tem como não, né? E afetava financeiramente. Então, todos os resultados são afetados quando a gente tem todos esses conflitos internos. Então, eu fiz muito terapia, fiz muito processo de autoconhecimento desde 2010, são 15 anos aí, né, nessa caminhada interna. E, e quando eu comecei a me curar, as pessoas começaram a me procurar e dizer, nossa, Fernanda, tu tá muito diferente. Eu quero muito resolver meus conflitos internos, assim como eu vejo que você está resolvendo. Então, foi ali que eu comecei a sentir um forte chamado para me especializar nessa área terapêutica, né? Então, hoje eu tenho várias técnicas, vários estudos, mas eu acho que o mais importante é toda essa experiência interna de que eu entendo a dor de vocês, essa voz interna que fica dizendo que a gente não é boa, muitas vezes é a nossa maior inimiga, né? Fica ali julgando a gente. Então, o tema de hoje, quando eu ver essas mulheres abrindo o coração, escolhendo autoestima, amor próprio, eu comecei a entrar no clima desse tema e uau, passou um filme na minha cabeça, assim, eu quero contribuir, fazer movimentos sistêmicos para que essa voz, ela tenha um lugar e ela calme dentro de você, para que outra voz mais amorosa, com mais força para fazer aquilo que precisa ser feito, possa surgir. Então, o tema dessa live hoje é a voz da autocrítica. Como silenciar o julgamento interno e acreditar em você mesma. Vamos lá? Vamos começar com tudo? Seja bem-vinda, Silvana, Beth, quem está aqui acompanhando, gente. Manda essa live para quem precisa, porque realmente esse tema, ele é um tema que a gente, é uma dor coletiva e a gente precisa aprofundar nisso, né? Eu sempre tenho um comprometimento de trazer um olhar mais sistêmico aqui para vocês, com base na visão sistêmica, nas constelações. Oi, Beth. Então, vamos lá. Por que com base nas constelações na visão sistêmica, gente? Porque o trabalho de um terapeuta sistêmico, ele se diferencia de um trabalho, ele vai olhar sempre o problema ou a pessoa, a situação, num contexto mais amplo, num ambiente onde essa pessoa está inserida. Então, nós nunca vamos olhar só o fato em si e só o comportamento da pessoa. É como se ali fosse só uma parte para a gente. E ser sistêmico é integrar todas as partes. Nós não podemos analisar só, por exemplo, uma parte nossa. Nós vamos ter mais respostas se nós analisarmos e reconhecermos todas as nossas partes, tá? Então, é como se a gente parasse de olhar por, por um ângulo só e começasse a se abrir para olhar um todo. Isso é uma visão sistêmica, juntar as partes. E durante toda a nossa vida, a gente aprendeu a olhar de fato pontual, né? Pontual. Então, meu problema é esse, a superfície é esse, e só existe um caminho para resolver a situação. E quando a gente vai para um olhar mais sistêmico, mais amplo, a gente vê que não, que aquele problema pontual, ele já tem raízes, ele já tem
padrões estabelecidos muito antes daquele fato em si. A Beth falou aqui, entrei por acaso, estou enfrentando uma separação que ainda estamos convivendo juntos e tem momentos que eu quero dizer algo, mas tenho que ficar em silêncio. Sim, é o desafio de muitas pessoas, né, gente? Que bom que você está aqui, Beth. E aí eu quero trazer o que surgiu dentro do grupo quando nós fomos trabalhar, né? Quando eu trouxe qual a sugestão de vocês para o assunto da live de quarta-feira. E aí elas escolheram autoestima e trouxeram vários casos maravilhosos sobre autoestima que eu vou citando na live. Eu gosto muito de trazer um nome de vocês que escreveram. Mas quando eu falo um nome aqui, é que nem a música que eu enviei nos grupos, gente. Somos todas Marianas. Somos todas Marianas, somos todas, cada mulher que vai ser citado aqui. E quem. Desculpa, gente. E quem está lá no grupo de partilhas sabe exatamente do que eu estou falando, porque quando uma mulher traz uma coisa, a outra diz, nossa, obrigada por trazer isso, porque é como se, presta atenção nisso, é como se a gente não tivesse aquela imagem ou aquela fala elaborada dentro de nós, e que a partir do momento que uma outra mulher trouxe, clareou, foi elaborada. Então a gente se vê umas nas outras, tá? Então quando eu falar o nome de uma mulher, pensa qual parte minha representa essa mulher. E aí você vai vendo que você não está sozinha, que a sua dor também está conectada com uma dor muito grande, que é uma dor coletiva, que o problema não é você. E aí vem até um alívio no coração, né? Porque muitas vezes a gente se acha tão inadequada, só eu me sinto abandonada, só eu me sinto incoerente ou com tantas críticas, e você vai ver que não, mulher. Essas críticas passam dentro de mim, essas críticas passam dentro de você. E hoje você vai ter ainda mais clareza que é uma crítica que ecoa muito lá de trás. Ela é uma crítica que já vem de gerações. E como a gente está inserida nesse contexto, nós precisamos considerar isso. Lembra? Não adianta olhar só uma parte. Então, olha só, a Derlande, maravilhosa, falou assim, ó, eu quero me sentir única, não ter a mínima dúvida de que me basto. Eu sou suficiente para mim. Eu não quero me preocupar com a opinião dos outros. Olha que maravilhoso. Andréia, bom te ver também. Quanto tempo, mulher? Olha. Então, olha só. Que forte isso que a Derlande traz. Todas nós estamos nessa busca de autoconhecimento para a gente conseguir honrar o que a gente pensa, o que a gente é e tudo mais. Só que nós precisamos ampliar o olhar para essa frase, ó. Não quero ter a mínima dúvida que eu me basto. Me coloca aqui se você conhece alguém que não tem a mínima dúvida que ela se basta. Você conhece alguém que não tem a mínima dúvida que essa pessoa se basta? Coloca aqui para mim porque isso é importante, tá, gente? Aqui já começou a aula profunda. Eu vou trazer muita coisa importante, inclusive movimento sistêmico, tá? Então fica comigo aqui e interage para eu saber de você como é que estão essas informações aí internamente. Sempre quando a gente vai lidar com as nossas questões emocionais, com os nossos conflitos, nós queremos excluir aquilo que nos incomoda. Então, eu não quero ter a mínima dúvida que eu me basto. Isso me parece um pouco uma ilusão infantil nossa, tá? Faz sentido para vocês? A minha madeira falou: você é uma pessoa que se basta. Eu tenho mais dúvida que certeza. Vocês estão vendo, gente? Vocês sempre vão espelhar alguém achando que essa pessoa não tem dúvida.
E aí eu vou, tem gente que não gosta da Anitta e tudo certo, gente, não tem nada a ver com que se gostar ou não, tem a ver com um trecho que foi citado no documentário da Anitta. A gente olha para a Anitta poderosa, potente, e o que ela fala da Alissa, a Larissa? Insegura, tímida, precisa das pessoas. É uma outra parte da Anitta que ninguém vê, que ninguém conhece. Se alguém olha para mim, Fran, e diz: Meu Deus, você é segura e você não basta, e você se basta, é pura ilusão, gente. Só eu sei as vozes internas que ficam me criticando todo o tempo. Só eu sei as cavernas que eu entro, porque às vezes eu não tenho forças para lidar com aquela voz naquele momento. Eu preciso de um tempo para olhar para elas, para dar um lugar. Então, o primeiro ensinamento, a primeira clareza que eu quero trazer para vocês é sobre essa postura infantil que leva a gente para uma ilusão, um mundo de ilusão. Fulana se basta e ela tem certeza do que ela está fazendo. É incrível ver isso dentro do campo de constelação, gente. Dentro do campo de constelação, quem não conhece a constelação, né, quem não estuda as constelações, vai para vai lá achando, vai lá com a ilusão que o facilitador, o constelador, está ali sabendo de tudo. Eu até brinquei no presencial que nós tivemos ano retrasado do resgate, que era como as mulheres me veem constelando, eu ali, dona de mim, sabendo, trazendo um movimento sistêmico, tendo clareza de tudo. E eu internamente, na hora da constelação, eu disse: Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer aqui? Por que que eu tô tendo que olhar para isso? Meu Deus, será que eu tô vendo certo? É isso mesmo? É assim, gente, essa voz interna normaliza ela. Normaliza ela. Nós precisamos dar um lugar para essa voz que fica ali criticando, julgando, duvidando. Então escreve bem grande aí, ó, no seu caderno, na sua folha, no seu papel, num lugar para você lembrar. Você faz parte autocrítica. Você faz parte julgamento interno. Todas essas vozes que me questionam todo o tempo fazem parte. Como é para você se colocar numa postura que, ao invés de querer lutar com essa voz da autocrítica, você olha para ela e diz: Uau, até agora eu estive na ilusão querendo eliminar de você, não querendo ter menor dúvida, como a Derlande colocou, né? Não quero ter a mínima dúvida que eu me basto. E agora eu olho para você sem essa ilusão e digo: você sempre vai me acompanhar. E o meu erro foi querer fazer que você não faça parte. Meu erro foi não deixar você pertencer. É como se a gente começasse aqui, nesse primeiro movimento, gente. Calma que ainda a gente vai ver essa voz que só atrapalha e que não ajuda. A gente vai ver a consequência. Mas a gente vai ver como lidar com ela depois que a gente dá um bom lugar para ela. Quando a gente sai dessa ilusão de que eu tenho que ser a segura dona de mim e não ter dúvida de nada, tá? Isso é uma ilusão infantil. Dentro da visão sistêmica das constelações, nós temos a lei do pertencimento, e eu sempre falo para vocês, porque essa lei me ajudou a ter uma grande virada de chave. Essa lei do pertencimento, gente, ela mostra que tudo pertence. Eu quero eliminar essa dúvida, essas vozes da minha cabeça que me trazem insegurança e que fazem eu ficar confusa, mas eu não consigo excluir. Isso não é algo que eu possa escolher, é uma lei. Eu não consigo excluir essa voz. Então eu tenho que me render a ela. Dizer, ok,
O que você quer me mostrar também? Eu paro de querer você longe e permito que você faça parte, que você pertence. Então, mesmo eu com essas dúvidas e esses conflitos internos, por eu estar reconciliada, entender que essas vozes vêm de tão longe, que elas são um padrão tão forte, que eu vou ter que olhar para isso e todos os dias escolher. Sim, eu acho que eu não vou dar conta. Sim, eu duvido de mim muitas vezes. Sim, eu estou me achando inferior, me sentindo inferior nessa situação. Mas eu vou fazer algo com isso. Me diz aqui, gente, quero ouvir vocês. Vocês estão muito quietas. O que que tá tocando aí? Se eu não sei o que está chegando para você, eu não sei se eu estou no caminho certo. E essa live é feita para você me dizer se realmente está fazendo sentido ou não. Ah, então, essa voz, que ela é inimiga da gente, que ela está lá dentro, e que ela muitas vezes é reforçada por alguém que vê a gente, né, criticando a gente. Essa voz que fica ali, você não é suficiente. Ela minimiza também todas as suas conquistas. Então, quando, de novo, no documentário da Anitta, ela traz assim: nossa, eu tinha conquistado o topo, mas eu nem curti aquilo, porque eu já estava preocupada com o próximo topo. Então, não é por, pelo que as pessoas estão dizendo, é por memórias internas, dores internas, e hoje a gente vai falar das 5 feridas emocionais que fazem com que a gente nem olhe para as nossas conquistas, nem viva as nossas conquistas, que a gente já está mais preocupado em ir para o próximo passo. Então, para a gente aprofundar, primeiro a Beth falou que está fazendo sentido. Que bom, Beth, estamos juntos. Quero que vocês vão me guiando aí, tá? Então, assim, ó, para a gente começar a aprofundar, eu vou trazer várias mulheres ainda que trouxeram seus depoimentos lá no grupo. Eu quero fazer um movimento já, tá? Nós fizemos um movimento de sair da ilusão, de olhar para essa parte infantil, querendo excluir, não ter dúvida de nada, nunca ter menor dúvida. Essa parte nunca vai chegar, gente, porque não é a realidade. Tem um dia que eu tô ali feliz com as minhas conquistas, outro dia eu tô ali duvidando que eu vou conseguir. Eu vou até contar um caso para vocês, assim, ó, recente, para vocês. Eu estou desde 2010 no autoconhecimento, né? Já trabalhei muito essas vozes internas, fui dando um lugar, fui aprendendo com elas, fui vendo o que que elas estavam me dizendo ali, fui olhando mesmo para elas. Mais recentemente, quando eu fui ser professora da formação em constelação familiar, e antes disso, eu atendi milhares de mulheres com as terapias sistêmicas, com a constelação, dentro dos grupos que resgataram seu feminino, e essas mulheres me diziam: Fran, você tem que ensinar a gente a fazer isso que você faz, porque a sua constelação é diferente, o jeito que você lida é diferente. Parece que em outros lugares que eu fui, eu não conseguia aprofundar tanto e ter tantas respostas ou encaixar tantas coisas. Por favor, me ensina a constelar. Então, eu já tinha essas mulheres validando, me mostrando, Fran, o próximo passo é ajudar essas mulheres a irem mais fundo, aprender a ser consteladora, a fazer o que eu faço para que elas possam ajudar outras pessoas também. Mesmo assim, quando eu demorei 2 anos para dizer sim, eu vou ensinar o que eu sei, eu vou ensinar de um lugar que muitos cursos que eu fiz eu não aprendi, eu aprendi em prática, eu aprendi através da minha experiência, através de tudo isso. E quando eu dei esse sim, gente do céu, todos os bichos, todas as vozes internas, elas saíram das cavernas e me atordoaram, assim, para vocês terem uma ideia. Eu vim de uma família que eu sou uma na minha depois da minha geração vieram outras pessoas descendentes que estão estudando, se aprofundando.
Mas até a minha geração, eu fui a única com pós-graduação, eu tenho mais que uma pós-graduação, né? Então, a maioria não estudaram. Meus pais, meus avós, eles são muito inteligentes, mas eles nunca estudaram. Então, a voz interna deles, a intuição, era algo mais forte do que o conhecimento metodológico, né? Científico, tudo isso. E aí, gente, eu fiquei. Até eu entender isso, foi muito chão, tá? O que eu tô contando para vocês é uma partezinha de tanto olhar, de tanto dar um lugar, entender o que estava querendo me dizer, todas aquelas vozes. Eu vi que tinha um lugar leal dentro de mim que dizia como que eu vou dar aula, que eu vou ensinar outras pessoas se eu não tenho conhecimento suficiente. E aí eu começava a olhar para tudo que eu já estudei, para tudo que eu vivenciei, para tudo. Gente, porque eu fiz muito curso mesmo, né? Tanto na parte sistêmica quanto na parte de terapia de autoconhecimento. Fiz viagem de autoconhecimento, de mergulho profundo. Fiz pós-graduação na Unifesp de cuidados integrativos, já para juntar todas essas partes e toda essa bagagem sistêmica, né? E essa voz me dizia lá dentro que eu não ia conseguir dar aula ou passar dentro de uma metodologia, de algo estruturado, enfim, fiquei bem doida. E aí entendi essas vozes, como elas ecoavam lá, de gerações e gerações do meu sistema familiar que não tinha ensino. E pior, tá? Daí eu me comparava com pessoas que estão no auge, que escrevem bem. Eu escrevo muito mal, tá, gente? Vou abrir a minha vulnerabilidade para vocês saírem dessa ilusão de que a Fran não tem conflito, ela se basta, ela não tem dúvida. Gente, eu escrevo muito, muito mal. E o corretor ainda me sabota, porque às vezes eu escrevo uma coisa, até no grupo tava, Fran, você vai escrever o nome de uma mulher, vai no feminino. Então, escreve Fernanda, vai Fernando. Para vocês terem uma ideia da minha questão com a escrita. Só que eu tenho um olhar muito profundo das coisas que eu gostaria de colocar em palavras. E aí eu preciso de ajuda para isso. Então, agora eu tenho falado, gravado muito, e aí tem sido transcrito e eu corrijo, e aí tem sustentado as palavras, tem saído organizadas dentro de método, tudo. Mas eu olhava essas pessoas que escreviam super bem, que falavam super bem, que tinham uma estrutura metodológica toda pronta, e eu dizia, meu Deus, eu não sei fazer nada. Eu sou incapaz de fazer algo nesse nível. E aí, gente, começou a vir uns insights que mudaram a minha postura. Me veio assim, Fran, para de olhar uma parte. Tu ensina sobre isso. Olha o contexto. Da onde tu veio, de um lugar sem estudo, sem conhecimento, tu já está fazendo coisas grandiosas. Tu não pode se comparar com uma pessoa que já tem pais professores, que o estudo dentro de casa já era algo comum e natural, muito diferente da minha realidade. Ah, foram anos de processo, como eu falei, 2 anos para eu dizer sim para minha formação. Mas olha o que veio, gente. Para de se comparar com alguém que já tem na estrutura sistêmica dela, na estrutura familiar dela, toda uma riqueza de estudo, de conhecimento, de escrita. Tem escritores no sistema familiar, sabe? Tem professores, são pessoas que já aprenderam a ter uma metodologia. Então, o que que eu estou dizendo isso para vocês, gente? A minha metodologia é potente, igual, ou, né? Para mim, ela é muito poderosa. Só que ela demorou mais para ser feita por mim. Por quê? Porque eu não tinha base antes disso. Eu não tinha ambiente que me proporcionasse ter a facilidade na escrita ou criar um método ou estruturar isso para passar esse conhecimento. Então, o que que eu precisei fazer? Como eu estou abrindo um caminho novo dentro do meu sistema, dentro do lugar das minhas raízes, eu passei mais trabalho.
eu tive que estudar mais, eu tive que pesquisar mais. Quando foi para fazer o meu TCC na pós-graduação de cuidados integrativos da Unifesp, que ia ser publicado, tudo, gente, eu sofri muito para colocar tudo dentro de um método. A BNT, né? Tudo dentro da BNT. Não foi torturante para mim. Hoje eu entendo por quê. Entende? Hoje eu entendo, porque eu não tinha essa raiz de conhecimento. Toda essas regras eu tive que começar do zero, eu tive que aprofundar, eu tive que estudar muito, ralar muito para conseguir fazer. E, para minha alegria, hoje, dentro da formação, estamos na turma 2, da primeira turma para a turma 2, as alunas vão ver uma mudança gigante, elas já viram na primeira aula. Eu já estou toda organizada, gente, para conseguir a certificação de extensão universitária, que é o reconhecimento do MEC, entende? Então, ó, com muito sufoco, muita voz dizendo que estava tudo errado, que eu não ia conseguir, que isso não era para mim, tá? Que isso não era para mim. Então, eu tive essas vozes dentro de mim, só que ao invés de excluir ou de deixar ela tomar conta de mim, porque tudo que a gente quer excluir, tudo que a gente faz força para que não exista, a gente perde poder. Se eu tivesse brigado com essas vozes, como eu fiz 2 anos, ao invés de olhar para essas vozes, a Jéssica faz parte da turma 2, ó, Eba, melhor escolha. Mas o que eu quero que vocês entendam dentro do processo de vocês, e aí você precisa estar ancorada nessa adulta e não nessa ilusão da criança de que essas vozes não vão escolher, é isso, gente. Quando eu percebi todo aquele processo, ao invés de deixar aquilo me consumir, existem várias etapas, e por isso a gente tem que ter paciência e amorosidade com a gente mesma, né? Então, no começo era muito confuso, eu não sabia o que aquelas vozes queriam me dizer. Aí depois, como eu já tenho experiência no processo terapêutico, eu disse, e com esse olhar sistêmico de parar e dizer, opa, eu não vou te excluir, vem, me mostra o que você quer me mostrar. Então, eu fui olhando para isso, para essas vozes, e depois eu fui dando um lugar e dizendo, tá bom, esse medo de passar um conhecimento que é algo novo, né? E dentro do quebra-cabeça da profissão com a alma, eu trouxe para vocês que muitas vezes a gente vai compensar algo no nosso sistema familiar. Então, onde não, nunca teve professores no meu sistema, onde eu conheça, né? Mas todos eram líderes que passavam conhecimento de uma outra forma, uma forma mais intuitiva. É, então, eu venho compensar buscando uma estrutura que antes nunca fez parte do meu sistema, entende? Então, assim, eu estou fazendo isso conscientemente. E me alegra fazer isso, é leve para mim, hoje que eu tenho essa consciência, tá? Então, tenho amorosidade por essa voz interna, gente, porque ela está trazendo riquezas, mas você precisa dar um lugar para ela, aceitar ela, entender que ela está ali para te mostrar um bom caminho. Combinado? Então, esse é o primeiro passo. Agora, o movimento que eu quero fazer com vocês, gente. Esse Instagram tá comemorando, vocês viram? Fogos aqui. Mas o movimento que eu quero fazer com vocês é. Lembra na aula anterior de quarta-feira que eu disse assim, ó, o que vocês já contam sobre essa baixa estima, essa falta de autoestima, o que vocês já contam sobre essa desvalorização, sobre todos esses medos, todos esses abandonos que vocês têm internamente, são reais. E eles foram escritas, né? Vocês, ó, o que vocês escreveram lá no grupo tá tudo aqui, ó. A Cris, a Salete, a Silvana, a Rose, a Fátima, a Rosley, todo mundo. Silmara, a Jéssica, as mulheres que colocaram lá. Todas o que vocês colocaram lá é algo conhecido, que vocês contam na biografia de vocês, certo? E é real, pertence. O movimento que eu quero fazer agora com vocês é um movimento de revelação.
deixar, é como se a gente aprofundasse, parando de olhar então só para essa parte do que vocês escreveram, sobre qual era o problema da autoestima e qual era o desejo de vocês. E agora eu vou convidar vocês para olhar para uma parte desconhecida, tá? Então é um movimento sistêmico que a gente vai fazer. Para a gente ter a resposta e eu não falei Eliane, Eliane está aqui, coisa boa, ela também participou. Para vocês conhecerem, deixar revelar essa nova resposta, a gente precisa abrir espaço. É como, ok, deixar de lado um pouquinho o que eu já conheço para ver o que eu ainda não conheço, mas que compõe essa dor, tá? Então, para isso, eu vou convidar vocês a fechar os olhos um pouquinho, botar os pés no chão e trazer uma respiração com esse propósito de esvaziar, de liberar espaço para que o novo surja, tá? Então, é uma respiração profunda, como se você puxasse o ar da planta dos seus pés até a cabeça e soltasse com um som pela boca de esvaziamento. Então, assim, ó. Ah, fazer uma vez já é maravilhoso. Faz 3 vezes. Ah, ah. E observa como muda, como fica calma essas vozes internas. Dá um vazio. Se tiver uma tensão ainda, ou ainda uma voz, alguma coisa que esteja incomodando, respira mais um pouco. E de olhos fechados, quando eu te perguntar, observa a primeira imagem que vem. Não é o que você já conhece, é algo novo, tá? Respira, esvazia e deixa vir a primeira imagem dessa autocrítica. Que voz ela tem? De quem é essa voz? Como é essa voz? E o que ela está te dizendo? Observa isso. Primeira coisa que vem, mesmo que você não entenda, escreve aqui para mim, escreve no seu caderno. Que rosto que essa voz crítica tem? Que imagem se apresenta? Nesse momento. Porque lá, quando vocês escreveram, vocês já trouxeram essa voz crítica, tem a imagem da minha mãe, que dizia que eu tinha que mudar o meu corpo, que eu tinha que ter um corpo diferente, eu não podia ter um corpo que a gente chama de corpo gordo. Ficava me comparando com as pessoas que tinham um corpo mais magro. Lá no grupo vocês trouxeram também sobre as vozes do pai de vocês, que sentava para fazer a tarefa de casa, da escola, e fazia com que você se sentisse muito burra quando você errava. Ou pior, além de se sentir burra, esbarrava sua cabeça na parede. Essas são vozes reais também. A voz da Salete aqui, ó, que você não é merecedora. Aprofunda nessa voz, Salete. Da onde vem isso? Que imagem que vem? Não olha só para você, deixa vir um pouco mais para trás. Esvazia para que se mostre uma nova imagem. Minha mãe, menina é feio, menina não. Olha aí, ó. A Eliane, imagem do medo de ser diferente. A Derlande colocou também o medo, a vontade de ser única, de me sentir única. Gente, vai além do seu racional. Você traz a única digital que existe. Se você traz a sua consciência, a sua mulher adulta e diz, é indiscutível. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você é a única. Você é única. Diga isso para você na frente do seu espelho. Só eu tenho
esse DNA, essa impressão. Só eu tenho. Mas a gente vai aprofundar, né? Porque falar isso já é importante, mas tem níveis mais profundos que vão precisar ser organizados, tá? A imagem de medo ser diferente, mas vem a imagem, ela disse isso para mim, acho. Mas vem a imagem, ela não disse isso para mim. Ok, tudo bem, dá um lugar para isso que se revelou. Vi a minha avó materna, que era extremamente rígida e extremamente avessa ao diferente, ao novo. Olha aí, Kel, que maravilhoso. Sim, vó. Agora eu vejo quanto que essa voz interna sua e de todas as outras pessoas que fizeram você acreditar nisso vive em mim. Quanto que eu sou rígida comigo mesmo. Quanto que eu tenho dificuldade de atravessar o novo, como eu sou igual a você, vó. E eu tentei excluir isso e mudar isso. Primeiro eu preciso dar um lugar. A sua dor pertence. Essa dor pertence a mim. A Beth, minha mãe me excluía e tratava mal, e me tratava mal, acho que é, né? Iria sofrer, dizer que eu iria sofrer, eu acho. É porque às vezes vem picado, gente, daí eu tô tentando interpretar aqui, tá? Silvana, acho que de meus irmãos, menina doente, olha aí. A mim, que nunca serei ninguém na vida, olha aí. Vocês estão vendo da onde vem isso? Lembra que eu mostrei nas lives anteriores, quem não viu, as 5 esferas daqueles bonequinhos? A primeira, a esfera ancestral da sua gestação e da sua infância. A segunda, a esfera da adolescência. Para só então a gente chegar na terceira esfera, que é a esfera do adulto. Tudo que vocês estão dizendo são da primeira e da segunda esfera. Quando a gente está preso nessa esfera, que a gente chama de esfera doméstica, onde a referência que a gente tem são a referência dos nossos pais. Então, aquilo que cria a nossa personalidade, o nosso comportamento, a nossa postura na vida são referências lá da nossa esfera doméstica. Então, a gente precisa ir para a nossa criança. De novo, Fran. A gente precisa, ou melhor, a gente precisa ir para a nossa esfera doméstica. Ancestralidade, gestação, criança e adolescência. Eu juro para vocês que eu vendo vocês escrevendo, eu senti vontade de fazer um quebra-cabeça, como eu tinha feito quebra-cabeça da carreira com alma, eu senti a vontade de fazer quebra-cabeça da eu não sei o nome ainda, da autoestima ou do amor próprio. Eu não sei ainda. Eu não sei, mas vocês podem me ajudar. Mas senti de fazer um quebra-cabeça, que é uma sequência de 7 dias para a gente mergulhar com movimentos sistêmicos nesse tema, tá? Profundo, e aí revela muita coisa para encaixar as peças lá, para a gente mudar de postura, para vir para essa esfera do adulto consciente e entendendo que sim, tudo isso fez parte, essas vozes internas fazem parte, mas que agora, com essas peças encaixadas, que eu sabendo quem eu sou, eu posso construir outras coisas, tá? A Sandra, medos de julgamento, olha aí. Sueli, minha mãe falando que para eu desistir do que faço porque não dá dinheiro. Olha aí, é onde que influencia na profissão do dinheiro. Teve um grupo que se chama Círculo de Transformação, que eu faço parte, que eu conduzo, que as mulheres escolheram o tema dinheiro como o tema mais votado para eu falar na live de hoje. E hoje eu mandei para elas que, na verdade, o tema dinheiro está totalmente ligado com a autoestima, com o amor próprio. Porque se a gente se esconde, se a gente acredita que não vai ser ninguém, se a gente tem medo, de chamar atenção, como que isso não vai refletir no nosso dinheiro, na nossa profissão? A gente não se posiciona, a gente tem sempre essa voz interna e deixa ela consumir, como eu falei para vocês, que me consumiu por 2 anos, só que eu fui organizando até que eu consegui dizer sim para a formação, mesmo com a voz interna.
E aí eu estudei, estruturei, e agora cada vez está melhor. Primeiro você começa, depois você melhora. Sabe? Essa é a meta, gente. Encontrar uma voz interna que dá um lugar para essa voz da autocrítica, mas que essa voz interna ela está tão estruturada no nosso adulto, na nossa mulher, que eu consigo acolher, trazer amorosidade com a força da minha mãe interna, a imagem da minha mãe interna, para que com a imagem do meu pai interno eu vá para a vida e faça mesmo com todos os meus medos. Que foi o que a Cris Kobashi, olha só o que a Cris fez lá no grupo. Quem não está no grupo, gente, me manda no direct que quer entrar, porque olha, esse grupo ele é gratuito, mas ele é uma riqueza, e a gente aprofunda no grupo de hoje à noite, às 20h30, que é as constelações, que aí mostram na prática tudo que a gente está falando, tá? E tem um preço maravilhoso, R$ 97 para 3 meses, 30 e poucos reais por mês, para você ter um grupo semanal de terapia, tá? Mas a Cris, ela botou lá no grupo de partilhas, que é um grupo gratuito, ela colocou assim, gente, eu não sei do que vocês estão falando, eu não consegui me atualizar, eu só quero compartilhar uma conquista minha. Eu dei um workshop ontem que eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz. Eu tô me amando por ter feito o workshop, mesmo com tantas dúvidas e inseguranças. Ela não sabendo o que estava acontecendo, gente, ela postou a nossa meta, a postura que a gente deve ter. Quando a gente vai lá e realiza o que precisa realizar, a gente consegue se orgulhar da gente, a gente consegue ter esse amor próprio, esse carinho, esse respeito. Então, quando eu comecei a estudar e botar na prática, estruturar a formação para a turma 2, eu disse, ah, que bom que eu conheci, como eu te amo! Obrigada por não ter desistido. Eu fui ler as cartas dos amigos nesse final de semana e por algum momento que eu estava lendo, eu senti frustração comigo mesma por não ter realizado algumas metas profissionais e tal. E aí, no outro dia, na segunda-feira, eu fui caminhar na praia e eu abracei aquela parte minha que se sentiu frustrada e disse: Uau, você tinha metas profissionais incríveis, mas você cedeu o seu corpo, a sua vida, esse espaço profissional para gerar uma vida, para se reconectar amorosamente com uma pessoa, com seu marido, seu companheiro, sabe? Então, o valor que isso tem, aquela Fran que escreveu aquela carta 5 anos atrás, jamais ela queria servir a vida, mas ela achava que a única forma de servir a vida era aqui, abrir a câmera, falar e movimentar milhares de mulheres. E eu fiz isso. Mas eu queria mais milhares de mulheres. Só que isso foi prorrogado, aquela meta foi prorrogada porque eu me entreguei, eu me rendi, eu permiti que o meu corpo fosse portal de vida para um ser que precisava nascer, porque foi assim que a Aurora se apresentou. Eu preciso nascer e não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter o conhecimento que você tem que ter o DNA, as informações que você traz. E não pode ser qualquer pai, tem que ser um pai que tenha tudo isso também. E aí, o meu sim fez com que tudo se conectasse e eu pudesse viver essa experiência. Então, a meta é essa, a meta de amor próprio, gente, a meta de autoestima é você conseguir acolher todas as suas partes, até as mais sombrias, as mais críticas, as mais cruéis, as que se frustram, as que se decepcionam, você abraçar aquela parte sua e dizer, mesmo com tudo isso, eu assumi o meu lugar de adulto e fui, como a Cris disse. Eu realizei, vou até ler com palavras dela, cadê? Mandei bem em tudo que eu fiz, orgulho de mim mesma, de ser grande, alegria grande. Mandei bem em tudo que eu fiz, que orgulho de mim mesma. Então, vocês precisam entender que os próximos movimentos que eu vou trazer aqui, que eu vou trazer as 5 feridas emocionais, a gente vai olhar de forma mais ampla, não só para você, a gente vai olhar para a origem disso, que vem muito lá de trás, que está no nosso sistema familiar, que é uma dor coletiva, mas tudo isso com um único propósito, de você se fortalecer, desenvolver cada vez mais
essa parte amorosa com você mesma, que vai mesmo com todos os medos, com todas essas vozes dizendo que não vai dar certo, vai e faz, como a Cris, vai lá e manda bem tudo que você fizer, para você ter orgulho de você mesma. Porque, gente, eu só posso ter essa paz porque eu não desisti de dar aula. Eu passei 2 anos para estruturar o que eu precisava, mas eu assumi o meu lugar de professora. Mas eu estou estruturando um método diferenciado, mas eu estou indo lá entregando cada vez mais o que eu posso. E aí eu saio orgulhosa de mim. Então, o que foi que você viveu até aqui que você tem muito orgulho de você? Talvez essas vozes de autocrítica, essas sombras todas que estão te silenciando, são porque você está esquecendo de olhar o que você já fez de pequeno, médio e grande. Você já gerou uma vida? Você já superou alguma coisa? Você já realizou alguma coisa? Você conseguiu curar algo, uma raiva de alguém e depois se transformou em compaixão e amorosidade? Se você já fez isso, você precisa ter orgulho de você. Esse orgulho de você ir lá e mandar bem, ele resolve muitas e muitas coisas. Olha só, a Michelle falou útero da mãe com medo de como ia criar essa criança. Está vendo que essa memória é muito antiga, mas que a Michelle agora, por conta dessa mãe que sustentou, criou do jeito que conseguiu, hoje você está aí para sim, para fazer mais, para criar outras coisas, com a força dessa mãe que mesmo com medo criou, do jeito que deu e que você sobreviveu. Talvez com a ajuda de outras pessoas, porque uma criança sem alimento, sem carinho, sem colo, ela não sobrevive. Se você está aqui, você teve isso. A Salete falou: meus pais não sabiam ler e conhecimento ficar com a dor que não podia me ajudar, me ensinar. Eles sempre viram o meu potencial, não sabia como me ajudar. Era melhor não ensinar o trabalho na roça. Sim, muitas pessoas vieram do trabalho da roça, não tinham conhecimento, não tinham estudo. A Salete é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e ela falou, essas vozes ficam muito fortes dentro de mim. Ela colocou, né, que estava, ó, faz demais para todo mundo, não ganha o reconhecimento, se fecha achando que tem menos valia. E ela escreve errado, mas ela fala de um jeito, gente. As transformações, você ouvindo essa mulher falando sobre casamento, falando sobre o que ela já transformou, eu acompanho ela desde 2019, o que ela já transformou é uma inspiração, é uma força. Então, a gente não pode se reduzir a uma escrita errada, ou uma fala errada, ou uma postura errada, porque num contexto maior, em mim vive tantas superações. Graças a tudo e a todos que me trouxeram até aqui, os mestres que eu encontrei, os professores, os pais, as relações que ensinam muito, vocês que me ensinam muito. Vocês entendem? Minha mãe dizendo que ela não me queria porque eu não morria. Olha aí o que vive dentro de você. Mas aí que está esse movimento que a gente vai fazer. Vamos lá. Quando eu vi, achei não ter nada a ver, mas é exatamente o que você falou, muito rígida e exigente comigo. Estou totalmente estagnada na vida e com isso até depressão e fobia social. Oh, meu Deus. Vem para o grupo, Kel. Vem para o grupo de quarta-feira para a gente olhar mais a fundo essa depressão, essa fobia social, né? No grupo de quarta, uma mulher vai constelar, que é uma mulher que já se inscreveu para ser a constelada. Mas esse valor de 97 te dá acesso a ser representante daquela história e também observador. E quando você vê aquela história, você entra em contato com aquilo que você precisa. Chaves mudam. A Maria Helena, que está sempre aqui acompanhando, na última constelação, o Fran do Céu, eu representei a mãe da mulher constelada. E ela disse: você não tem ideia do que eu vi sobre os meus abortos, sobre as minhas dores, o que estava na frente impedindo para que eu assumisse meu lugar na vida.
e a constelação não era dela, e ela representou, ela se doou para trazer a informação do campo da mãe da constelada. E ela ganhou de presente, sempre quando a gente se doa, a gente ganha de presente muitas respostas, muita consciência, muita coisa, tá? Então me manda lá no privado, porque aqui depois eu não vejo vocês, tá? O caminho é se auto-validar e se estruturar e apoiar os próprios sonhos. Sim. E para fortalecer você, para que você consiga se auto-validar, a gente vai olhar para esse segundo ponto da live que eu trouxe, tá? Que às vezes só percebemos o quanto fomos negligentes depois de adulto. É porque, gente, assim, eu não sei se eu entendi muito bem a Eli assim. Porque às vezes só percebemos quando fomos negligentes depois de adulto. Gente, biologicamente, o nosso cérebro, ele não está formado, ah, ele fica formado só entre 25 e 28 anos, tá? 25 e 28 anos. É como se a gente não tivesse o conhecimento do todo, a gente tivesse realmente, o nosso cérebro não está formado inteiro e a gente tem informações só de algumas partes. Nosso maior erro não é acolher isso, é querer acertar sempre e não entender que aquelas experiências vão amadurecendo, vão ajudando que a gente se forme, que o nosso cérebro se forme para a gente ter uma visão completa. Então, muitos, quando a gente vai falar com algumas pessoas no leito de morte, já são idosas, fala assim, o que que você teria mudado? Ah, eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, que só vivendo você vai ter, só experienciando você vai ter, entende? Eu queria ter a vida que eu tinha lá com 20 e tantos anos, com 30 e tantos anos, com a visão que eu tenho hoje. Então, faz parte do ciclo de vida. E isso é uma da natureza, uma das coisas que a gente se desconectou, né? Esse ciclo natural de vida. Então, a gente não tem paciência com a gente. Assim como a gente quer plantar uma árvore e quer que ela dê frutos amanhã, a gente não tem paciência, mas ela precisa do processo de criar as raízes naquela semente, né? E desenvolver numa bela árvore que dê frutos. Então, a gente está aqui para isso. Então, a gente precisa de humildade para aceitar, viu, Eli? Eu já superei muitas coisas, mas é incrível porque a gente ainda quer o reconhecimento dos pais, mesmo que não admite. Então, a gente precisa admitir, sabe? Sim, eu vou passar uma vida toda querendo o reconhecimento do meu pai e da minha mãe. Ah, isso é uma parte minha. Eu dou um lugar. E sabendo disso agora, eu também faço isso, isso, isso. Então, além de querer o reconhecimento, eu também me reconheço. Eu também me olho no espelho e digo, sim, sim, eu vejo a minha criança, como ela foi corajosa no meio daquela confusão toda, não ter desistido, de ter me trazido aqui, com experiência nisso, naquilo, naquele outro, sabe? Então, você começa junto com aquela ímpeto, né? Aquela ânsia de pedir um reconhecimento do seu pai e da sua mãe, você também traz um comprometimento de você se reconhecer. Estou chorando com essas palavras. Gratidão, mulheres amadas. Ai, que legal. Estou aberta para ser eu. Hoje, universo, a Miriam vai ser constelada. Vamos lá, Miriam. Negligenciados. Quando fomos negligenciados pelos pais. Aí que tá. Vamos lá, gente. Segunda parte da live, tá? Estão comigo? Eu estourei meu tempo, mas eu sinto que é importante essa parte que eu vou trazer. Vou trazer de forma rápida, não vou aprofundar, mas já vai mexer com vocês aí. Lembra que eu falei para vocês sobre a gente olhar só uma parte do que aconteceu? Então, fomos negligenciados pelos nossos pais. Isso é uma parte e é verdade e é real. Agora a gente vai olhar num contexto maior. A gente vai se conectar com a criança da nossa mãe. Respire e deixa-se revelar daquele lugar, não o que você conhece. Deixa-se revelar a primeira imagem que vem da criança da sua mãe.
Conta aqui para mim, que imagem é essa que se apresenta? Qual é a primeira imagem? Respire, crie espaço e deixa revelar a primeira imagem da criança do seu pai. Esse pai que abandona, esse pai que bate, esse pai que briga, que chama de burra. Como tá a criança? A Beth viu a mãe, a criança da mãe dela, sozinha. O que mais? Como tá a criança da sua mãe e a criança do seu pai? Rapidamente, vá um pouquinho mais para trás. Como está a criança da mãe da sua mãe? Como está a criança da mãe do seu pai? Fran, eu não conheci. Deixa revelar, deixa o seu corpo trazer. Como está a criança do pai da sua mãe? Você pode fazer isso depois, no seu tempo, dar um pause nessa parte. Espera aí, vou me conectar. Respira, deixa eu ver o que surge. E aí, você escreve. Como está a criança dos meus avós paternos e maternos? Como estão essas crianças? Faz essa pausa e esse, estou tentando achar uma palavra adequada, né? E se permite, talvez, a conectar com essa história para além. Vejo meu pai brincando com os meus avós por perto, olha que benção. Então, você parou de olhar uma parte da história, lembra? Sobre a visão sistêmica, a gente começa a olhar para um todo. Então, essa é a parte da história que é real, mas eu vou olhar para além. Deixa eu olhar para a criança dos meus pais, a criança dos meus avós. Qual era a estrutura que eles tinham? Qual era o cuidado que eles tinham? Qual era o suporte que eles tinham? Olha a Mi, que falou que a mãe dela dizia que ele queria morrer. Às vezes a mãe fala isso pra gente, gente. Você devia ter morrido. Ela tá falando por trás, ó, por trás. Sabe o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo, me valoriza, porque eu tava tão apavorada, eu tive tantos conflitos, é tão difícil para mim te criar, e mesmo assim eu permiti que você vivesse, tá? Então, a criança ferida dela tá tentando achar uma forma para que você entenda, para que ela seja vista também. Então, ó, mãe e avó abandonadas e com muitas responsabilidades, pai abandonado, triste e sozinho. Então, como que eu aqui quero ter sido uma criança amparada, desejada, cuidada, com presença, se nem os meus pais sabem como fazer isso? Mas, Fran, eu não sei como fazer isso e eu cuido diferente dos meus filhos. Sim, mas qual era a estrutura que eles tinham? Menos informação, menos conhecimento. Hoje eu abro a internet e eu tenho uma aula sobre educação positiva. Eu me interesso, eu vou atrás, eu busco, eu me conheço para ser uma pessoa melhor e, consequente, uma mãe melhor. Mas essas pessoas tinham acesso à informação, ao conhecimento, a outro tipo de suporte. Tanto as minhas avós maternas e paternas tinham aproximação forte, elas foram com uma boa lembrança. Que bom, Beth! Muitas mulheres chegam para mim e falam assim: a minha mãe é uma avó melhor do que ela foi mãe, né? E muitas mulheres não sabem lidar com isso. Eu vejo que se não fosse o meu caminho de autoconhecimento, eu chego num lugar e a minha. E todo mundo dá oi para a Aurora e cumprimenta a Aurora e eu fico aqui. Às vezes eu brinco, tá? Tô invisível? E hoje eu sei, olhando mais a fundo, que não tem a ver comigo, não é uma rejeição minha. Mas se eu não tivesse cuidado disso, eu estaria muito mal. Isso tem a ver com a alegria de poder reparar que hoje elas têm mais consciência. Minha mãe foi mãe com 18 anos, meu pai com 20 anos. Agora, como vô e vó, eles têm seus 50 e tantos anos. Olha a cabeça que eles têm diferente. Eu não teria sido o que eu sou com 18 anos. Se eu fosse mãe da Aurora com 18 anos, eu seria igual uma mãe doida, que deixaria ela, sei lá o quê. Mas, 5 feridas, anota aí. Ferida da rejeição. Nós temos o livro, né? 5 feridas emocionais da Lise Bourbeault. Eu não sei, Bourbeault, eu acho que é.
nome dela, mas depois você pesquisa, tá? 5 feridas emocionais, Lizzie Bourbein. Acho que é isso. Você encontra esse livro aí na internet, mas eu, como com a visão sistêmica, quero que a gente mergulhe rapidamente, né? Passe por essas 5 feridas emocionais. A gente pode fazer uma live só falando delas, com esse olhar, olhando para a criança dos nossos pais e, consequentemente, para entender por que que a gente tem essa voz dentro da gente. E aí a gente vai se familiarizar com essa voz, tá? Olha só, a ferida de rejeição. Quando nós temos dentro do nosso sistema familiar essa ferida de rejeição, nós vamos desenvolver uma máscara do fugitivo. Olha só, o padrão que a gente reproduz se sente invisível, inadequado, com medo de ser rejeitada, tem dificuldade de ocupar espaço, de dizer, opa, eu fico aqui, né? Tá sempre se escondendo, sempre dando um jeito de não ser vista, excluída. Então, a Rose compartilhou lá no grupo que sentia vergonha dela mesma, evitava se expor, não acreditava nos elogios que recebe. Olha a autossabotagem. Quando alguém me dá um elogio, eu acho que a pessoa está me zoando, porque essa ferida de rejeição é muito grande. Então, ao invés de eu, ai, obrigada, eu recebo com alegria, não, tá me zoando, para, não é isso. Eu desvalorizo, eu fujo, é a máscara do fugitivo, eu fujo daquela cena, daquela situação, até quando é uma coisa boa. Essa ferida de rejeição, ela cria uma armadura de invisibilidade para evitar ser rejeitada. E a Rose falou, isso influencia até no meu financeiro. Então, se você tem essa ferida em você, olha para essa ferida de rejeição dentro do seu sistema familiar. Onde que isso já acontecia? Mesmo que você não conhece, olha e veja que não é só com você, tá? Olha para essa dor, reconhece que você tem um lugar no mundo que, mesmo com toda essa rejeição do sistema, você recebeu o seu sim para a sua unidade. Você foi parida, você sobreviveu, alguém cuidou de você e você ocupa o seu lugar no mundo, o seu lugar na sua vida. Vai para frente do espelho. Eu sobrevivi à rejeição e eu não me rejeito mais. Eu paro de fugir, eu aceito o meu lugar no mundo, tá? Olha para essa ferida de rejeição. Segunda ferida tem muito a ver com a ferida que eu trouxe, eu identifiquei que era da minha mãe, gente. Uma ferida que aparecia muito forte na minha mãe, ferida de abandono. Quando nós temos a ferida de abandono aqui, ó, aponta, uma parte disso aparece na nossa criança, no nosso comportamento de agora de adulto, nós criamos uma máscara de dependência. O que eu mais era quando era jovem, adolescente, era insegura. Eu precisava sempre de alguém para me ajudar a fazer as coisas, eu achava que não era capaz, e hoje vem a mim falando, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Não é isso, é que eu entendi que eu tinha também o meu lugar, ó. O padrão, sente-se incapaz de seguir sozinha e busca a validação externa constantemente. A Salete também trouxe isso. Medo intenso de ser deixada. Por medo de ser deixada, a gente se coloca em relacionamentos extremamente abusivos. Eu escutei num livro, num filme esses dias a frase assim, de um homem questionando uma mulher que tinha saído de uma relação que ela apanhava. Ele disse assim, por que que você ficou nessa relação tanto tempo? E ela falou assim, eu realmente acreditava que eu não ia ter uma relação melhor do que aquela. Pausa. Você tá no lugar que você tá por causa dessa ferida de abandono. Você não acredita realmente que vai ter um lugar melhor que aquele. A Carol relatou a falta de apoio e reconhecimento dentro da família e que na formatura teve uma questão muito forte sobre inveja, rejeição e causou no abandono, né? Onde os irmãos foram embora. Ah,
A inveja, gente, a gente precisa olhar com a nossa adulta para a inveja. A inveja é uma linha tênue entre a admiração e um desejo e uma frustração interna de querer viver aquilo. Então, quem realiza algo causa inveja nos outros, porque lembra aquela pessoa que ela não está conseguindo realizar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é uma admiração. Não tem a ver com você, essa inveja, tem a ver com ela mesma. Ela não dá conta de ver alguém realizando aquilo que ela não foi capaz. Que foi o que aconteceu naquele meu processo de 2 anos, onde eu estava me comparando com quem já tinha toda uma estrutura que eu falei para vocês, metodológica, toda uma facilidade de escrita, toda uma facilidade de comunicação que eu não tinha. Não era porque eu não queria que aquela pessoa não tivesse, era que eu me frustrava como que ela consegue e eu não. E aí eu tive que mergulhar e ver que essa dor de achar que não pode escrever, de achar que não pode fazer método, tem a ver com as minhas raízes, porque é algo novo para o meu sistema. Então eu ia ter que fazer mais força, ia ter que me comprometer mais para também conseguir desenvolver desse lugar, do meu lugar, tá? Do lugar honrando esse todo, e não só eu. Não, peraí. Para todos nós foi difícil ter uma estrutura é, de educação, tá? Então, aqui é a mesma coisa. A ferida de abandono, ela acontece aqui dentro de você, mas ela não começa em você, ela já aconteceu muito antes. Então, aqui você se julga por não ser suficiente, por estar sozinha, sente que precisa provar o seu valor o tempo todo, né? Né, Michele? Né, Michele? Eu conheço vocês, eu tenho intimidade, gente. Peraí. Então, a pessoa fica refém daquilo e ela não vê mais nada. Ela acha que todo mundo está atacando ela, todo mundo está cobrando ela e que ela tem que se provar, tá? Isso tem muito a ver com o meu processo, a ponto de eu ter dificuldade, às vezes, de trabalhar com equipe, porque eu faço, as pessoas vêm, não me entregam o que eu faço, eu disse, tá vendo? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Só que eu vejo, dou um lugar para isso, digo, não preciso mais fazer isso tudo sozinho. Se tiver algo para ver, eu vou ver, eu vou liberar, vou limpar e vou encontrar as pessoas que me ajudam de igual para igual, entendeu? Eu me vejo e posso ser vista. Eu me ajudo pessoas e posso ser ajudada. Então, comece a equilibrar isso. Terceira ferida, de humilhação. Máscara do masoquista. Ó, chicote. Tem dificuldade de se colocar como prioridade. Se sente culpada por desejar coisas boas e acaba aceitando migalhas nos relacionamentos. A Jéssica contou lá no nosso grupo que a mãe dela comparava ela com outras pessoas, criticava o corpo dela, fazendo com que ela se sentisse inadequada. Essa ferida faz com que a pessoa se diminua e para evitar essa dor da humilhação. Então, fica se julgando por querer mais, sente culpada por se colocar em primeiro lugar, e enfim. Então, o movimento sistêmico é a gente reconhecer toda essa ferida do nosso sistema, porque não começou na gente, e começar a se autorizar. Eu mereço ocupar o meu lugar do jeito que eu sou, né? Eu me permito, sim, brilhar do jeito que eu sou, no meu corpo. Então, como eu falei para vocês, eu me permito fazer algo grande, mesmo que eu tenha dificuldade de escrever. Então, é fazer o que a Cris fez. Mesmo achando que eu não era capaz, eu vou lá e faço, eu arraso. Eu faço melhor. Só ali eu vou me sentir orgulhosa de mim mesmo. Só ali eu vou conseguir mudar esse padrão enraizado. Então, eu vou ter todo o tempo, sabendo que eu tenho essa ferida, todo o tempo criar um novo padrão. Todo o tempo veio a voz, faz outra coisa. Veio a voz, bate na mesa e diz: chega, eu faço diferente agora. Isso para em mim, não começou em mim. Eu sinto muito por todos vocês que sentiram isso. Gratidão por me mostrar. Porque isso é a libertação. Eles estão te dando a chave da libertação. A chave da libertação está na sua raiz ancestral. Eles estão te mostrando aqui agora, através de todo o trabalho que a gente está fazendo, através de você ter dito sim para entrar nessa live ou entrar nos grupos que a gente faz, sabe? Para você olhar para eles e tomar força dessas chaves, esses presentes.
Agora você pode olhar para tudo isso, ver como foi feito, que é mais fácil você fazer com essas vozes de autocrítica e se anular, porque isso é o conhecido, mas que se você trabalhar bastante, se comprometer com você mesmo, você pode fazer diferente, ter muito orgulho de você. E quando você tiver orgulho de você, todos em você também terão orgulho. Estamos entendidas? Estamos na terceira ferida e eu tô aqui, ó, me prorrogando. Ferida de traição. Ai, como eu vivo e vivi essa ferida cada vez melhor. A máscara do controlador. Não relaxa nunca, porque tá todo tempo preocupado que alguém vai puxar o teu tapete. Dificuldade em confiar nos outros, tendência a querer controlar tudo para evitar decepções. Lá no grupo, a Fabiana falou, né, que cresceu em um ambiente onde era forçada a assumir responsabilidade que não eram dela, criava um padrão de autocontrole excessivo. Então, ela já teve que ser grande porque ela não podia ter a confiança de ter alguém ali que ajudasse ela, que fizesse por ela. Então, não, eu não posso contar com ninguém, eu estou traída aqui, vou ter que fazer por mim mesmo, né? Então, é uma ferida bem presente dentro da minha história também. Você se julga por não conseguir confiar e sente que precisa carregar tudo sozinha. Até eu perceber, mesmo eu tendo essa ferida, eu encontrei pessoas na minha vida que me ajudaram, que foram ali pegando junto comigo, sabe? Encontrei pessoas, professores, mentores, pessoas que estavam no processo que me lembraram que eu não era a única passando por isso, que eu podia relaxar, podia receber, sabe? Até próprio relacionamento, se a gente está com essa ferida, a gente não vê a pessoa que está do nosso lado, então eu posso confiar em mim, porque olha, essa ferida, eu trabalhei muito com essa autoconfiança em mim. Eu olhei para minha história de escada, eu já tive em cada situação, quando criança jogada para tudo que é lado. Quando adolescente, entrei num relacionamento adolescente, 17 anos, que eu não amava, que eu controlava, que acontecia um monte de coisa, que eu vi que carregava um padrão do meu sistema e para não ficar sozinha, eu fiz tudo aquilo. E me separei, fiquei sem dinheiro, fiquei com dívida, tá? E dei a volta por cima, sabe? E me tornei uma pessoa melhor. Então, se eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar em mais ninguém. Todas as vezes que eu escutei minha voz interna, eu fiz e deu certo. Então, eu sou a minha aliada. Eu posso fazer essa formação, pode dar tudo errado. E eu tenho a minha, eu vou saber o que fazer a partir daquilo que deu errado. É muito bom isso. Mas para que você tenha orgulho de você, você tem que ir e se lançar, tá? Então, a gente está trazendo à tona essas feridas para você ir se fortalecendo, de que sim, isso faz parte, eu não sou a única pessoa que sente isso, e eu ativo em mim minha mãe amorosa e um pai amoroso que me manda, que vai, que me acolhe, que me dá colo quando preciso, quando eu não tenho o sucesso que eu queria, mas e um pai que vai e me manda mais ainda, me joga para o alto, como eu fiz o vídeo ontem, né, no Insta. Ferida de injustiça, a última ferida, e a gente vai terminar com o movimento, tá, gente? A máscara do rígido também, né? Então, tem o controlador, tem aquele rígido. Então, perfeccionismo extremo, alta exigência consigo mesmo, dificuldade em reconhecer o seu próprio valor, né? Dona Silvana, que escreveu lá no grupo, relatou que, mesmo sendo muito competente no trabalho, ela é elogiada, mas ela não consegue se enxergar assim. Ela se cobra mais e sente que nunca faz o suficiente. Então, ela vai lá, se sente uma má esposa, uma má mãe, uma má profissional, tudo é ruim. Olha da onde isso já vem, isso é muito importante, tá? Porque essa voz de nunca ser boa o suficiente sempre acha que precisa melhorar mais e se pressiona e fica tensionada. E como a Silvana disse, causa doença sim. Ela causou vários problemas lá de saúde, porque não solta. Gente, sim, eu fiz a primeira. Aqui vale muito aquela lembrança, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Eu fiz a primeira turma da formação vendo que foi incrível e que eu tinha muita coisa para melhorar. A segunda, eu só estou fazendo com tudo aquilo que eu vi que podia melhorar. A
terceira vai ser melhor ainda, porque eu vou ter outra cabeça, porque eu vou ter maturidade, eu vou ser aquela senhora lá na frente que diz, ai, queria ter feito a primeira turma com a cabeça que eu tenho hoje. Então, primeiro você começa, depois você melhora, sem essa pressão de ter que já estar pronto e perfeito. Uma semente, ela está pronta para ser semente, mas ela não está pronta para ser uma árvore com frutos, entende? Ela vai passar por um processo para ser uma árvore com frutos. Então, se acolha com amorosidade, tá? Isso é muito, muito importante. Então, vamos ver, ó. Exercício, tá? Exercício aí, dever de casa, tem muita informação para você. Primeiro, identificar, dar um lugar, aceitar essas feridas. Ok? Anota, identifica, dá um lugar. Eu sei que tem gente que gabaritou as 5 feridas emocionais, é ou não é? Então, isso está te mostrando que você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho. Que bom que você já começou tendo consciência disso. Então, agora, você vai fazer muitos seus movimentos a partir do que a gente está conversando aqui, vai contar com um grupo de apoio, se não for o nosso, existem muitos grupos de apoio ali, claro que eu vou ficar muito feliz se você vier fazer parte dos nossos grupos, me manda mensagem lá no direct, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto, se permita expressar, dar passagem para essas emoções que foram reprimidas. Então, essa raiva de ser rejeitada, vai lá, soca o travesseiro, vai lá, chuta o ar, grita pela raiva de ter sido abandonada. É um grito não só seu, é seu de todos que vieram antes de você. Vai lá, você foi traída, dá um grito de raiva por todos os que não puderam confiar. E depois você vai abrir espaço para olhar para aqueles que te apoiaram, que te mostraram que você podia confiar em você mesmo, todas as vezes que você se escutou e pôde confiar em você. Da passagem, tá? Então, identificar e aceitar é dar essa passagem dessa aceitação, deixa expressar, ou chutando o ar, ou chutando, ou socando um travesseiro, ou gritando, ou escrevendo, acha o seu jeito, vai correr e corre, deixa todas essas memórias virem da passagem, tá? Quanto mais você dá passagem, melhor vai ficar. Segundo ponto, diz sim. Muitas pessoas vão dizer perdoa, perdoa a si mesmo e perdoa todos esses que não puderam fazer diferente, né? Mas é muito interessante porque tem um meme que a minha amiga Maria Elisângela, que estava até aí, me lembrou, né? Que é os nossos ancestrais passando por guerras, passando por sobrevivência, falta de comida, com várias doenças e tudo, escutando a gente dizer eu perdoo vocês. Eles estão dando risada, né? Porque, gente, é mais dizer sim, eu vejo tudo que vocês fizeram por mim, mesmo que tenha sido tão distante do que eu gostaria que vocês tivessem feito. Muito obrigado, agora eu aceito. Eu dou um lugar para isso no meu coração. Isso é mais honrável, é mais potente dentro de você do que você dizer eu perdoo vocês. E a mesma coisa você faz com você mesmo. Como eu fiz com aquela minha parte que eu contei para vocês, que quando abri uma carta de 5 anos atrás, veio uma frustração. Eu abracei aquela minha parte e disse assim: eu vejo você e eu vejo a sua força. Muitas coisas você queria de forma que era ilusão. Mas graças à sua entrega do seu corpo, mesmo sem você saber, você permitiu servir de uma forma muito mais honrosa, que foi podendo ser mãe, podendo ser esposa, podendo construir algo que é novo para o seu sistema, que é uma família com presença, com criação mais consciente. Eu pude abraçar a mim mesma, tá? Então, ali onde é perdão, eu diria assim, autoaceitação, autoamor, o auto-amor, o amor próprio, ele surge quando você começa a olhar para as suas piores partes e dizer gratidão pelo que você me ensinou. Eu te dou um bom lugar, eu vejo o quanto que você foi forte, potente. Ali surge um auto-amor muito grande, um respeito muito grande, e vai mudando toda essa voz crítica e toda essa conduta de você ficar aí
continuar apegada à voz autocrítica, que não considera nada disso que a gente conversou, tá? Então, essa autocompaixão, desenvolva essa autocompaixão com uma atitude mais gentil e compassiva. Uma forma que eu ensino às mulheres, e claro, gente, eu estou fazendo um resumão de muita coisa, mas nós temos o resgate do feminino que ensina exatamente isso, né? Você desenvolver uma mãe interna que faz por a sua criança interna tudo aquilo que a sua criança gostaria de ter recebido. Então, olha para sua criança, reconheça ela como ela foi valente, mesmo com tantas feridas que já não veio delas, já não vieram delas, sabe? Dá amor, dá elogio, dá carinho, dá cuidado. Veio essa voz, você tem que morrer, você não é boa o suficiente. Tu vai olhar para essa criança e dizer: que bom que você viveu, criança. Que bom que você viveu. Você é burra, você não tem estudo. Que bom que hoje você busca conhecimento, que você sabe tanto, muito mais do que muitos do nosso sistema jamais puderam imaginar. Que bom, criança. Você tem que ficar calada, não tem que aparecer. Vai brincar, criança. Agora é seguro você ser feliz. Então, desenvolva essa atitude compassiva, amorosa, sendo a sua melhor mãe do mundo. Muito do seu feminino você resgata nesse lugar. E se você não está conseguindo fazer isso sozinha, vem para os nossos grupos, que foi o que eu fiz e por isso que eu estou aqui hoje podendo falar para você. E aí, com essa mãe gentil dentro de você, você vai também desenvolver esse pai gentil dentro de você. É um pai gentil, mas é um pai que empurra você para a vida. Ele diz assim, ó, pai é reto, tá? Para de bobiça, para de achar que você não sabe, faz e realiza, que foi o que a Cris fez. Vai lá e faz esse workshop, faz do jeito que você conseguiu, o melhor que você conseguir, depois você melhora. Vai, tem orgulho de você, não baixa essa cabeça, não deixa essa voz te consumir. Vai e faz, depois você melhora. E é isso, meus amores. Muita paciência no processo para construir esse novo padrão, porque é novo. A gente pode olhar que durante muitas gerações que a gente teve contato com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, com o nosso avô, mas muito antes deles, tudo que a gente está aqui construindo agora é novo. É tudo novo. Então, nós precisamos ter paciência para desenvolver o novo. Esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta que falava assim, Fran, como a gente faz para não se frustrar com algumas coisas? Eu não sei. Isso não é vida normal? Como a gente faz para aceitar essa frustração? Dar um colo para aquilo, dar um amor para aquilo, para se fortalecer e poder construir algo diferente que causa orgulho e não frustração. É isso que eu sei. É isso que eu sei e é isso que eu quero te ajudar a desenvolver. Hoje à noite tem o nosso grupo, que é aprofundamento, e aí tem um valor de investimento pichincha, gente, R$ 97 para 3 meses, tá? R$ 30 por mês para você ter um grupo semanal para você aprofundar sistemicamente através das constelações. A Maria Helena, ela foi o melhor investimento, né? Maria Helena, foi incrível a última constelação que ela participou, eu já falei dela aqui. E para quem quer aprender a fazer tudo isso que eu faço, como eu falei, a live toda tem a formação de terapeuta sistêmica, gente, que é um filho que eu estou muito feliz de ter botado no mundo, assim como o resgate do feminino, o resgate da força de pai. E a formação de terapeuta sistêmica já aconteceu a primeira aula, está gravada, mas você pode vir para o nosso encontro de terça que vem, que é a segunda aula. Se você quer qualquer coisa que eu te falei, grupo gratuito, o nosso grupo de aprofundamento hoje às 20h30, que é pago com valor pichincha, ou a formação para aprender a fazer o que eu faço, poder ajudar outras pessoas recebendo bem por isso, manda uma mensagem para mim que eu te ensino, te mostro, te falo qual é o próximo passo. Eu só quero que você se lembre que essa voz de autocrítica faz parte, mas essa voz de que você pode fazer algo novo, quebrando padrões de muitas gerações, ela também existe. E que agora você já pode escolher dar força para ela. Conta com a gente, tá? Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Quero ver muitos comentários, muitos compartilhamentos, porque é a forma que vocês podem me retribuir por esse tempo, por essa dedicação
dessa live aqui, tá bom? Tchau, gente! Fiquem bem até quarta que vem. Ou até os grupos, né? Espero vocês.